Olá, boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente na nossa segunda live aí, live Barão Entrevista. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante que tá acontecendo no mundo, que é o coronavírus. Mais uma vez vai ser a pauta aí da nossa live. Hoje a gente vai trazer um pouquinho para o assunto de testes, né, e o que está acontecendo aqui na cidade de Ribeirão e como que está sendo feita essas testagens, quais são os projetos aí que estão aparecendo. E para conversar um pouco com a gente está trazendo o professor dos cursos de gestão aqui da Barão de Mauá para falar sobre um projeto que está ajudando aí a Ribeirão a fazer mais testes do que estava sendo programado, tá? Bom, hoje no Brasil já são mais de 400 mil casos, são mais de 25 mil mortes, mas todo mundo sabe que esse número ele é muito maior, né? Então, devido à subnotificação, os casos eles provavelmente já devem ter passado aí da marca de 1 milhão, provavelmente. Então, a gente vai conversar um pouco com o Eduardo Ciccone, que vai falar sobre o que é esse projeto aí que está encabeçando essas testagens, tá bom? Então, hoje, queria falar aqui com vocês, nessa segunda entrevista da série Live Barão, nós vamos conversar com o professor e coordenador dos cursos da área de gestão da Barão de Mauá, Eduardo Ciccone. O Ciccone ele é gerente do Superapark, que é um ambiente de inovação que auxilia startups que estão aí no começo da carreira, né? E em meio à pandemia, o professor, junto da sua equipe, eles criaram um projeto que se chama Superação, que é uma iniciativa para a realização de testes do novo coronavírus, que foi credenciado, inclusive, pelo Instituto Adolfo Lutz, que é uma das principais referências aí em resultados e pesquisas sobre o coronavírus no Brasil, tá? Para a gente trazer ele aqui também, nós contamos com a colaboração da professora Gabriela Zaui, que é professora dos cursos de jornalismo, e da professora Carmen, que é coordenadora, né? Gabi? Olá, gente, tudo bem? Eu queria agradecer a presença de todos os alunos que estão aqui, professores. A gente tem alunos dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, produção audiovisual e também os alunos dos cursos de gestão. Bom, essa live vai ficar gravada no canal do YouTube da Barão, canal oficial, e também no canal do curso de jornalismo. Eu e a professora Carmen, a gente vai estar acompanhando os comentários e ao final a gente vai falar algumas perguntas de vocês, ok? E este projeto foi idealizado pela professora Carmen Justo e ela vai falar aqui com a gente agora, ela é coordenadora dos cursos de comunicação. Com você, Carmen. Pessoal, boa noite. Um prazer enorme receber todos vocês aqui na segunda live Barão Entrevista, né, do curso de jornalismo, coordenado aqui pela professora Gabriela, com a participação do aluno do Luiz, e hoje recebendo o nosso colega, né, amigo, professor Eduardo Ciccone, que é da Superapark, para falar sobre a questão da testagem. Quero agradecer a presença de todos os alunos aqui, né, o pessoal do curso de jornalismo, de publicidade, de audiovisual. Essa é uma noite diferente para todos, né, estamos aqui participando da live, e também os alunos convidados dos cursos de gestão, né, e outros convidados que estão participando conosco. Pessoal, vamos tocar a live, né? Vamos. Obrigada, Carmen. Esse projeto só é possível pela participação dos alunos de jornalismo, né? Eles fazem toda a produção e apresentação. E hoje a gente está com o Luiz Fernando Figliage, que vai iniciar agora o bate-papo com o professor Eduardo Ciccone. Obrigada pela presença, Eduardo. Com você. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, né? Agradeço o convite do Luiz Fernando, da Gabi e da Carmen. Para mim é um prazer aí falar com vocês sobre esse assunto.
Bom, Eduardo, a gente vai aí dar uma noção ampla aí do que está acontecendo atualmente, né? Essa ascensão e o Brasil se tornando o novo epicentro da Covid-19, acho que massificar a testagem é algo necessário, né? Para que todo mundo possa deixar essa situação logo, né? Para que tudo acabe logo de uma maneira mais rápida. Bom, antes da gente iniciar aí a nossa conversa, eu gostaria de dar uma breve apresentação sobre o Eduardo, né? Ele atua como professor na área de economia, empreendedorismo, criatividade e inovação e design thinking desde 2002. Ele assumiu o curso de administração da Barão em 2016 e 2017 e começou a coordenar também os cursos de marketing, gestão financeira e recursos humanos da instituição. O Eduardo, ele é gerente do Superapar de inovação e tecnologia aqui de Ribeirão Preto. Ele vai conversar com a gente sobre o reflexo do projeto Superação, que é uma iniciativa aí do Superapark para testar as pessoas, né? E testar aí para saber quantas pessoas tem, aumentar o número de testes e ajudar de uma forma clara e objetiva a resolver esse problema aí. Bom, Eduardo, eu gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando o que é uma startup e qual que é a importância do Superapark para a economia de Ribeirão Preto, principalmente agora, né, em meio a essa pandemia. Tá, legal, Luiz. Uma startup, então, assim, a definição que a gente usa de startup, que acaba sendo muito divulgado nesse meio, né, de inovação, de startup, no mundo da área de gestão, startup ela é uma organização temporária, né, que tem um modelo de negócios que possa ser replicável e que possa ser escalável, tá? Por que uma organização temporária? Porque a partir do momento que uma startup ela cresce, né, ou seja, você pega uma empresa, ela está numa fase inicial, ela está validando todos os seus processos, validando os seus produtos, os seus serviços, né, e a partir do momento que ela consegue criar um modelo de negócio que ela possa replicar para outras cidades, outros locais, e também que ela possa escalar isso daí rapidamente, ela é considerada uma startup. Quando ela cresce demais e passa a ter processos mais bem definidos, ela deixa de ser uma startup. Então, nós temos aí vários exemplos de empresas que eram uma startup e deixaram de ser. O próprio Facebook é um grande exemplo, o Google, quando iniciou, né, eles eram Instagram era uma startup, e aí, com o tempo, elas crescem, passam a ter processos mais bem definidos, né, se torna uma empresa, uma organização aí já constituída. Tá? Na segunda parte que você me perguntou, qual a importância do Superapark para Ribeirão, o Superapark ele é um projeto que ele foi idealizado e estudado e estruturado já há bastante tempo, né? Então, hoje, o Superapark ele é considerado um dos principais parques tecnológicos do Brasil, né? O Superapark, para quem não conhece, ele é um ambiente de inovação em que a gente apoia a criação de novas empresas, apoia também o desenvolvimento tecnológico de empresas já existentes, né? E a gente atua, né, em toda a cadeia de desenvolvimento de uma empresa. Então, tem empreendedor que chega lá só com a ideia, tem empreendedor que chega já com o negócio estruturado, e tem grandes empresas que nos procuram para se instalarem dentro do parque tecnológico. Então, em termos de parque tecnológico, ele é um dos principais parques do Brasil. Olhando para a economia de Ribeirão Preto, hoje, falando em números, nós temos lá, são 72 empresas, né, startups instaladas no parque tecnológico, que geram 400 postos de trabalho direto. Essas empresas faturam algo em torno de 40 milhões, esses dados de 2019, e arrecadaram em torno de 4 milhões de reais tanto para o governo municipal, quanto estadual ou federal. Então, ele tem uma importância significativa para Ribeirão, não só para o município, mas para a região, porque a gente tem uma atuação regional também, porque a gente consegue gerar vários postos de trabalho, e são postos de trabalhos bem qualificados. Certo. Entendi.
Eduardo, então, assim, um dos maiores centros aí de... Vocês tiveram uma iniciativa aí, não só a sociedade, como também o meio público, né? Você poderia explicar para a gente o que que é o projeto Superação? Posso sim, Luiz. O Superação, ele é uma iniciativa voluntária, colaborativa e sem fins lucrativos, tá? Ele nasce, na verdade, dos empreendedores, de alguns empreendedores que estão instalados no Parque Tecnológico. Então, eles se juntaram, tiveram a ideia de criar um projeto voluntário para poder realizar testes na população de Ribeirão Preto, tá? E aí são 18 startups que se uniram, conversaram sobre essa possibilidade e nos procuraram o Parque Tecnológico para ver se isso seria possível, se isso seria viável e se o Parque Tecnológico poderia apoiá-los nessa iniciativa. E aí a gente começou toda essa parte de levantamento, né? Porque para você realizar esses testes, você precisa de equipamentos que são específicos. Para você realizar esses testes, você precisa de mão de obra qualificada, recursos humanos qualificados. E aí o tempo que a gente tinha para dar uma resposta a toda essa pandemia era muito curto. E aí a gente conseguiu. A gente viu que, isoladamente, as empresas não conseguiriam atender a necessidade de Ribeirão e montar um laboratório. Mas, de maneira conjunta, isso seria possível. Porque eu consegui... as empresas, eles emprestaram os seus equipamentos, nós cadastramos voluntários que tinham interesse em participar desse projeto, foram mais de 100 voluntários que se inscreveram no projeto, e o Superaparque cedeu espaço e também recursos humanos para ajudar a tocar. Então, desde a primeira reunião, onde surge a ideia e o credenciamento no Adolfo Lutz, foram 40 dias. Então, foi super rápido. A gente conseguiu colocar esse projeto de pé de uma maneira muito rápida. Bacana. E, assim, como é que tem sido? Já tem um número elevado de testes ao dia? Está sendo difícil? Está sendo mais positivo do que vocês esperavam? Como é que está sendo essa forma de testagem de vocês? Tá. Quando a gente estruturou o projeto, a ideia nossa nós dividimos o projeto em duas fases, né? Eu acabei não comentando na minha fala anterior. Na primeira fase, seria a realização de 5 mil testes, e numa segunda fase, a realização de mais 25 mil testes. Qual era o grande gargalo que nós tínhamos? Então, como é um projeto voluntário e sem fins lucrativos, então as empresas elas deixaram de exercer as suas atividades normais, elas passaram a exercer a atividade de laboratório para teste de Covid, ou seja, então elas abandonaram a sua atividade, deixaram de faturar para se juntar a esse projeto. E o Superaparque, a mesma coisa. Então, a grande dificuldade enfrentada no começo é que, para colocar esse projeto de pé, seja a primeira fase ou a segunda, a gente precisaria de recurso financeiro para isso, porque os testes têm um custo elevado, são principalmente reagentes importados, e aí teve toda essa dificuldade de conseguir importar esses reagentes num tempo muito rápido, e a gente até que conseguiu fazer isso de uma maneira muito eficiente, né? Então, na fase inicial, né, do projeto, a grande dificuldade efetivamente foi conseguir recursos financeiros e também depois conseguir importar esses reagentes. Tá? Entendi. Solucionado esse problema, entra na segunda etapa, que é a parte de treinamento dos voluntários, porque é uma atividade extremamente que exige um cuidado muito grande, porque ninguém pode se contaminar, né, dentro do laboratório fazendo os testes, né? A gente está testando para evitar esse tipo de coisa, então não faz sentido. Então é uma atividade que exige um cuidado muito grande, então teve toda uma parte de capacitação, né? E agora, hoje, no início, a gente começa com uma quantidade
pequena de testes, até porque a gente ainda não tinha o credenciamento no Adolfo Lutz, mas hoje nós estamos realizando aí, em média, em torno de 100, 120 testes por dia. Tá? Já tivemos dias aí que chegaram a 140, 150 testes por dia, mas na média a gente está realizando aí 120 testes por dia. Entendi. Tá? E como que são feitos esses exames? Eles são realizados ali na incubadora, ou vai para uma área da USP especificamente? Como que é feito isso? Qual que é o processo? Como que é? Isso também, essa pergunta é bem, bem importante pelo seguinte, muita gente tem procurado o SuperaPark porque houve, né, que a gente está com esse programa de superação e que estão sendo realizados testes no Parque Tecnológico. Mas, na verdade, a gente só está realizando os testes, né? A coleta dos exames, isso é feito pela Secretaria Municipal da Saúde. Né? O projeto, como é um projeto sem fins lucrativos e voluntário, a gente está atendendo, né, uma demanda da Secretaria Municipal da Saúde. Então, para as pessoas que vão até a UPA e que tenham sintomas, que passam pela triagem, pela consulta médica, né, e são classificados dentro do protocolo, né, hoje a gente já está na segunda fase do protocolo, que é testar quem está com sintomas gripal, mas ele precisa passar por toda essa triagem, aí sim, lá na UPA ou em algumas UBDSs da cidade, é feita a coleta do exame, aí esse exame é enviado para o SuperaPark e lá a gente realiza os testes. Então, até hoje, né, dados, na verdade, de ontem, nós realizamos aí 2.230 testes, e sendo que um percentual de aproximadamente 25% desses 2.230 são testes positivados. Entendi. E, assim, todo mundo sabe que o maior déficit de testagem vai ser nas camadas as camadas mais atingidas aí da sociedade, né? São bairros mais periféricos, né? Pessoas em situação de rua. Como é que o projeto tem feito para chegar nessas pessoas, né? E ajudar a prefeitura também nisso? E vocês estão testando além de Ribeirão? Ou é só aqui em Ribeirão mesmo? Assim, Ribeirão ele tem uma situação que eu acho que é bem vantajosa, porque hoje nós temos 4 laboratórios que são credenciados a realizarem testes, e reconhecido pelo sistema oficial aí do governo do estado, né? E isso é importante a gente falar, porque assim, qual que é a vantagem de você credenciar o laboratório junto ao sistema oficial, né, que é o envio para o Adolfo Lutz que faz esse reconhecimento. É o fato de você não precisar executar a contraprova, tá? No passado, né, e aí no passado que eu estou falando recente, né, março, quando começaram os primeiros casos, abril ali, a gente estava ainda na fase inicial, qualquer teste que era feito em Ribeirão Preto, e dado positivo, isso tinha que ser enviado para o Adolfo Lutz realizar a contraprova. E isso, nós chegamos a ter caso de demora de 3 semanas para ter o resultado disso daí. Então, hoje, nós temos o HC, que já é credenciado, nós temos um laboratório do próprio Adolfo Lutz aqui em Ribeirão Preto, e tem também o SuperaPark, tem o Hemocentro, o SuperaPark, que já é credenciado. Então, quando alguém faz essa testagem, e esse teste é feito no SuperaPark ou num desses laboratórios credenciados, não há necessidade da contraprova. Aí você me perguntou em relação à camada mais carente da população. Esse projeto, ele nasce, né, dessa maneira, né, como eu disse, voluntário e sem fins lucrativos, justamente para, nessa primeira etapa, atender o sistema público de saúde. Então, é para atender a população que não tem condições de pagar. Um teste hoje, dependendo do tipo de teste, a gente tem 3 tipos, né, tem vários tipos aí de testes, mas dependendo do teste, ele vai pagar em torno de R$300, R$400 para a realização desse teste. Então, a gente sabe que muitas pessoas, né, da população de Ribeirão Preto não teria condições de pagar. Então, a gente, quando cria esse projeto, já cria com esse foco para atender o sistema público de saúde, que no nosso entender, quando a gente estava naquele planejamento, onde seria o maior gargalo, né? A gente teria que
conseguir realizar esses testes para poder isolar essa pessoa que tem sintomas leves para evitar o aumento da contaminação. Então, a importância da testagem e testagem em massa é justamente essa, né? Você poder identificar, né, uma pessoa que está contaminada, começar a tratar ela mais cedo, mas também colocar ela em quarentena, colocar ela no isolamento para evitar que ela contamine rapidamente outras pessoas. Muitas vezes são pessoas que são assintomáticas, ou seja, nem sabem, né, que estão com o Covid-19, e aí essa taxa de contaminação acaba sobrecarregando o sistema de saúde como um todo. Tá? Então a gente consegue atingir essa população dessa maneira, atendendo o sistema público de saúde. Então, assim, nós não realizamos testes, nós não realizamos exames, né? Então, muita gente liga perguntando isso, ou muita gente nos cobra isso daí. Olha, eu estou com sintomas, posso ir aí? Não, não adianta, porque nós não temos uma equipe de enfermagem, né? Nós temos uma equipe de pessoal qualificado para realizar o teste. Então, ela tem que se dirigir à UPA, ao BDS, uma unidade que vai fazer o teste. E tem que estar com sintomas gripal, tá? Isso é importante. Não é qualquer um que chega lá e vai conseguir fazer o teste. Ele tem que estar com sintomas gripal, ele vai passar por uma triagem, ele vai ser atendido por um médico, e aí o exame dele vai ser coletado, e só depois disso que isso é encaminhado para o Superapart. Ah, entendi. Então, o envolvimento, assim, dos órgãos públicos aqui de Ribeirão, inclusive a prefeitura também, vocês estão trabalhando juntos, então? Sim, nós estabelecemos um convênio, né, junto à Secretaria Municipal da Saúde. Isso foi também num tempo bem rápido, né, mas também a gente tem a sorte de o secretário municipal da Saúde hoje assumiu esse ano ele assumiu como presidente da fundação que faz a gestão do Superapart. Então, essa interlocução com o poder público local, ela foi muito facilitada. Então, a gente criou esse convênio, tem inclusive repasse da Secretaria Municipal da Saúde para o projeto de superação, para que a gente conseguisse adquirir os testes, os reagentes, esse tipo de coisa. Naquela parte que eu falei para vocês, que é o grande problema eram os recursos, o dinheiro para poder colocar o projeto de pé, nós abrimos uma vaquinha eletrônica, né, que a gente fala, um processo de captação de recursos para poder viabilizar. Então, nós tivemos repasse da Secretaria Municipal, tem pessoas físicas que doaram para o projeto, tem empresas que doaram para o projeto, e por causa dessas doações, nós conseguimos colocar essa primeira fase já de pé. Entendi. Ô, Eduardo, chegou uma questão aqui no chat da nossa live, que é a Patrícia Papa, que ela fala aqui, ó, ela gostaria que falasse da importância para as empresas do Supera em conseguir desenvolver tão rapidamente esse projeto, considerando ainda que são empresas que estão em situação de incubadora. Então, como que foi isso daí? O projeto ganhou uma visibilidade muito interessante, né, muito grande. Então, a gente, então, assim, além da rápida resposta que essas empresas conseguiram dar, que isso é até uma característica de uma startup, né? Por que uma grande empresa, muitas vezes, no lugar de realizar inovação dentro de casa, ela pode se associar a uma startup? Porque a startup, por ser uma organização temporária, como eu disse lá no começo, ela tem uma capacidade e uma agilidade muito grande. Então, ela consegue dar respostas muito grandes. Então, para o Superapart e para as empresas do Supera, participar de um projeto como esse foi extremamente importante. Primeiro, ficou muito claro para Ribeirão e para a região que a importância de você ter mão de obra bem qualificada. Porque não adianta nada se a gente tivesse um parque de equipamentos bem montado, mas eu não tivesse pessoas para que pudessem tocar esse tipo de projeto, a gente não ia conseguir botar esse projeto de pé. Então, ter mão de obra bem formada, e aí Ribeirão é um centro educacional muito forte, nós temos lá voluntários de todas as faculdades aqui da nossa cidade e da região, então isso é importante. Ter empresas
que tem capacidade de dar respostas rápidas e equipamentos tecnológicos para poder atender esse tipo de demanda. E, além disso, conseguir fazer uma organização, né, de juntar. Aí é o papel da gestão, né, que aí é onde o SuperaPark entra. E aí, lógico que não estou sozinho. Até é importante citar, eu entro num segundo momento do projeto, né? Primeiro, vem as empresas que se unem, elas entram em contato com o Saulo, que é o gerente da incubadora, que consegue viabilizar rapidamente isso daí, eu entro numa segunda fase. Então, assim, aí a gente entra com a equipe do SuperaPark para, na área de gestão, conseguir conectar tudo isso, viabilizar a busca de recursos financeiros, ou colocar a parte da operação em pé. E é como se a gente tivesse criado uma nova empresa, porque nós temos recursos humanos, estoques, porque eu não posso deixar faltar estoque, né? Tem o financeiro, porque eu realizo compras, né? E tem a pessoa que vai coordenando toda essa operação. Então foi um projeto bem legal e muito importante para as empresas. Deu uma visibilidade muito grande para elas e para o Parque Tecnológico. Essa ideia de que é uma nova empresa praticamente que vocês estão criando, né? Vou linkar com uma pergunta aqui que eu estava para fazer. A partir da semana que vem, de acordo com o decreto aí do governo do estado de São Paulo, algumas cidades aqui vão poder abrir o comércio, vai haver uma circulação nos shoppings, nos calçadões. Então, assim, você acha que isso vai sobrecarregar vocês aí? Principalmente porque, se for parar para pensar, uma empresa que está aí nascendo ainda. O nosso, na verdade, é um projeto, né? Eu falei que, assim, ele é como se fosse uma empresa, mas, na verdade, ele não tem uma personalidade jurídica. O instrumento que cria esse projeto é um convênio com a Secretaria Municipal da Saúde e do SuperaPark com as empresas, né? Se isso vai sobrecarregar o projeto, acho que, Luiz, não mais do que já hoje está sobrecarregado, porque a gente tem uma capacidade para realizar 120, podendo até chegar a 200 testes por dia, tá? E esse número ele tem aumentado, né? Então, por quê? Porque isso é importante a população entender. O primeiro protocolo da saúde era só vai testar caso grave. Então, o número de testes ainda era limitado. Agora a gente está na segunda fase do protocolo, que é, nós vamos testar as pessoas que têm sintomas gripal. E aí, a evolução desse protocolo é partir para testes rápidos, que a gente fala, e aí testar qualquer pessoa que apareça para que isso seja realizado. Então, assim, está no nosso escopo de atuação esse aumento, né? É lógico que a gente tem uma capacidade limitada pela quantidade de pessoas que trabalham lá e também pelas máquinas que nós temos hoje disponíveis. Entendi. Ribeirão, até, Luiz, só para falar assim, a gente está numa situação, você falou da abertura, a gente está numa situação, comparado com outros municípios, relativamente confortável. O que eu estou querendo dizer, assim, lógico que esses números mudam de um dia para o outro. O número de casos infectados, ele tem crescido, né? Então, ele dobrou. Eu estava vendo uma série histórica, depois que ele passou do 100 para chegar no 200, ele demorou 12 dias para dobrar. Depois que ele passou do 200 para chegar no 400, ele demorou 24 dias para dobrar. Depois que ele passou do 400 para chegar nos 800, ele voltou a 12 dias. Então, foram 12 dias para dobrar o número. Então, a gente entrou numa curva mais ascendente, mas também porque nós estamos realizando mais testes. Sim. Agora, a taxa de mortalidade aqui é baixa. A gente está hoje nós atingimos lá 1.000 casos, né, confirmados, com 24 mortes, infelizmente. Obviamente que ninguém queria isso daí. Mas a nossa taxa de mortalidade ela é baixa quando eu comparo com o estado de São Paulo, que é 7,4, quando eu comparo com o Brasil, que é 6,2. Tá? Então, a nossa situação ainda é bem confortável. Entendi. Eduardo, no começo do projeto, né, vocês tinham proposto realizar 30 mil testes, né?
e uma quantia necessária aí era de 3 milhões de reais. A pergunta é se vocês conseguiram atingir esse determinado valor também, né? E quem que são as empresas, quem que são as pessoas que estão fazendo essas doações? Nós não conseguimos atingir ainda os 3 milhões, a gente continua com o processo de captação aberto. O último levantamento que eu fiz, a gente tinha em torno de 900 a 1 milhão de reais que foram doados. E aí, entre as doações, nós temos pessoas jurídicas, nós temos pessoas físicas, a própria Secretaria Municipal da Saúde repassou recursos para a gente, nós recebemos recursos do Ministério Público do Trabalho, de ações trabalhistas e que geram multas, e aí parte disso daí foi destinado para a gente, né? O próprio Sindicato do Correio foi um que conseguiu destinar uma parte de uma ação para o projeto de superação, mas nós ainda não conseguimos. Nós conseguimos viabilizar a primeira etapa, né? Porque na primeira etapa a gente estava mensurando aí em torno de 500 mil reais para viabilizar essa etapa, né? Mas os 3 milhões ainda não. E aí uma coisa que é importante, né? As pessoas podem acompanhar pela plataforma do Catarse, né, a doação eletrônica, e também a doação que é feita direto para o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico, a fundação que faz a gestão do parque é uma fundação pública. Tá? Então ela segue toda a legislação pública auditada pelo Tribunal de Contas do Estado, e nós somos adeptos do portal da transparência. Então, dentro do site do Parque Tecnológico, tem o portal da transparência, e qualquer pessoa pode acessar e acompanhar quanto que nós recebemos de recurso até agora, quanto que foi gasto, com o que foi gasto. Então, tem todo lá, tem uma aba específica, uma área específica só para o projeto de superação. Entendi. E o Catarse é essa plataforma onde está sendo feita essa doação, então. Isso, A doação pode acontecer de duas maneiras, ou pelo Catarse, que ali você consegue doar a partir de R$ 25, né, ou direto na conta do Parque Tecnológico. Entendi. E para fazer essas doações, né, pode doar qualquer pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, não tem problema nenhum. Não tem problema. Quem tiver interesse em colaborar, pessoa física, pessoa jurídica, pode colaborar. Tá chegando algumas perguntas aqui, uma da professora coordenadora do curso, a Carmen, né? Ela está perguntando, Eduardo, os cientistas afirmam que a testagem em massa da população é importante para controle dessa doença. Como que vocês pensam isso, né? E o Brasil conseguirá um dia realizar algo assim? A gente pensa exatamente a mesma coisa, né? O nosso pensamento é focado na parte científica. Então, para a gente, quanto mais testes a gente conseguir realizar, melhor, tá? Então, nós estimamos em torno de 30 mil, mas é óbvio que se a gente conseguir realizar mais de 30 mil, melhor ainda. E aí a gente fez o cálculo que é o seguinte, 30 mil dá aproximadamente quase 4% da população de Ribeirão Preto. Tá? Se você pegar países que tiveram sucesso no combate ao coronavírus, eles testaram aproximadamente 1% da população. Então, o Ribeirão Preto está muito bem em relação a isso, tanto em relação a testes, né, quanto em relação às medidas que estão sendo feitas para combater. Acho que a gente conseguiu tomar medidas antecipadas e evitar com que essa curva tivesse um crescimento exponencial logo no começo, tá? Então, assim, obviamente, quanto maior o número de testes, melhor. Olhando para o Brasil, aí existe um problema que eu acho de coordenação, né, das políticas públicas para que você possa efetivamente olhar para um caminho único para o país, né? Então, essa briga política que hoje existe entre governo federal e Estado, isso é muito ruim para todo mundo, e isso acaba, de uma certa forma, prejudicando. Existe uma estratégia, a gente
sabe que o Ministério da Saúde tem uma estratégia montada para o combate, só que essa coordenação ela precisa ser feita de maneira mais efetiva e assertiva. Entendi. E se a curva aumentar aqui em Ribeirão, vocês estão preparados? Na verdade, assim, a curva só aumenta se a gente conseguir realizar os testes, né? Entendi. Então, assim, se o número de exames realizados aumentarem, nós estamos preparados para realizar. O projeto do Supera, ele está focado somente na cidade de Ribeirão, tá? Até foi uma pergunta que você tinha feito anteriormente para mim. Mas o HC, ele também realiza Ribeirão e região. Você tem o Adolfo Lutz, que também realiza Ribeirão. Então, não é só o Supera que está realizando o teste. Mas a quantidade de testes que estão sendo realizados, né, em Ribeirão Preto é uma quantidade significativa. E em termos do protocolo, né, pelo menos o que a gente ouviu falar, é uma das poucas cidades, né, se não for me arrisco até dizer, se não for a única no estado de São Paulo que está realizando testes para pessoas com sintomas gripais. Tem muita cidade, grande cidade, que não está fazendo isso, só está testando caso grave. Entendi. Então isso já é um passo a mais aqui para Ribeirão, aí no combate, então. Sim, claro. Chegou mais uma pergunta aqui no chat da live, do professor César Muniz, ele é coordenador do curso de arquitetura da Barão de Mauá. E ele fala que, Eduardo, você poderia contar um pouco sobre a participação do Superaparc aí no desenvolvimento do painel Coronavírus Ribeirão Preto no Power BL e como esta iniciativa se articula com os dados de testagem. Tá, legal. César, obrigado aí pela pergunta. Nós criamos 2 dashboards, né? Então, nós temos um dashboard para o projeto Superação, em que todo mundo pode acompanhar os números do projeto. Então, assim, lá eu tenho quantos testes foram realizados, quantos deram positivos, quantos deram negativos, isso acumulado numa escala total, e também por dia, e o percentual dos 5.000 que foi a proposta inicial dessa primeira fase. Então, ele é bem visual, ele foi feito no Power BI, para que as pessoas possam entrar e olhar e se informar, né? Porque muita gente doou recurso financeiro e quer saber, legal, eu dei dinheiro para o projeto, mas e aí? O que esse pessoal fez? Comprou insumos? Não é só isso que ele quer saber. Quantos testes foram realizados? Nós tivemos empresas em que o recurso que era destinados a benefícios, por exemplo, dos funcionários, né, para festas, esse tipo de coisa, e como a pandemia os colocou em quarentena, né, eles, junto com os funcionários, decidiram doar esses recursos para o projeto. E aí uma prestação de contas nossa, não só para a empresa, mas para a sociedade, nós estamos usando o seu dinheiro de uma forma, né, eficiente. Correto, nós já, desde que a gente iniciou o projeto, já realizamos 41% dos testes previstos para essa primeira fase. O outro dashboard que nós fizemos, ele é baseado no acompanhamento do boletim epidemiológico de Ribeirão Preto, né? Então, a gente tem feito esse acompanhamento, né? Então, toda vez que a Secretaria Municipal disponibiliza os dados, a gente joga para o Power BI e faz o gráfico e a análise. Então, análise da curva, síndrome aguda respiratória grave, enfim, faz toda a gente transforma o boletim em algo visual, em gráfico, para que a população possa acompanhar. Acho que isso foi desenvolvido por lá. Desculpa te interromper. Não. Acho que é importante também a gente falar aí das pessoas que estão por trás disso, né? Quem que são essas pessoas das startups, né, que estão trabalhando no projeto, porque são voluntários também, né? Deixaram de trabalhar em alguma área para poder fazer isso também, né? São 18, né, startups que estão envolvidas aí, que iniciaram esse projeto. Hoje a gente tem mais de 20 startups, que outras startups foram, né, entrando nesse projeto e participando, né? Então, no próprio Superação,
quem tiver interesse pode entrar tanto nas redes sociais, que tem uma página do Supera Ação, né, não é junto, é separado. Tem o site também do Superação, e lá a gente tem as logos de todas as empresas, todas as startups que estão fazendo parte desse projeto. Mas é um projeto que envolve mais de 100 pessoas, porque você tem, só nessa parte de teste, mais de 40 pessoas envolvidas diretamente ali na parte de estoque, material de proteção individual, a parte de operação, limpeza, né? Então, fora os voluntários, né, que foram selecionados para poder trabalhar aí nesse projeto. Voluntários aí, voluntários para trabalhar na parte também de comunicação, porque nós temos, tudo dividido em equipes, né? Nós temos uma equipe de comunicação que funciona com voluntários, que são as pessoas que estão gerando conteúdo e abastecendo as redes sociais, criaram o site, criaram tudo. Tem uma equipe pela parte de imprensa, que é junto com a assessoria de imprensa, para também colocar conteúdo na imprensa. Tem a equipe de operações, tem a equipe que controla estoque, tem a equipe financeira, né, que vê o que chegou de recurso, aplica esse recurso, faz a compra e também tem que prestar contas. Porque a gente presta contas, como eu falei, para o Tribunal de Contas do Estado, presta conta para a Justiça dá um prazo para a gente de 90 dias para realizar essa prestação de contas. Então é um negócio que está funcionando. Então, como eu disse, essas empresas pararam as suas operações, o parque continua funcionando para atender essas empresas, mas nós também paramos parte da nossa operação para focar somente nesse projeto. Tem uma pergunta aqui no chat do Álvaro, ele é aluno do terceiro ano de jornalismo da Barão. Ele quer saber, o Supera, ele realiza só um tipo de teste para o Covid-19 ou os testes rápidos também são realizados? Não, hoje a gente só está fazendo o teste pelo que a gente chama de teste PCR, tá? Os testes rápidos ainda não. A ideia já estava planejado, né, nesse primeiro momento, a realização desses 5.000 testes, somente testes moleculares, né, que a gente chama, que são os PCRs, e na segunda etapa, a ideia é também realizar os testes rápidos. Mas aí, isso é também uma outra coisa importante, Luiz, de separar. Você tem dois tipos de testes, né? Você tem, né, o teste sorológico, que vai simplesmente ver o anticorpos, né, que é o que chama de IgG e IgM. Ele simplesmente ele vai falar, olha, essa pessoa já teve coronavírus porque ela desenvolveu anticorpos, tá? E aí, inclusive, esse teste ele tem uma janela muito grande para poder pegar, são 7 dias, tá? Então, se a pessoa contraiu e foi testar com 3 dias, ela não vai ser detectada pelo anticorpos. Então, tem uma janela de 7 dias, tá? Certo. E tem o outro teste rápido, que é o de antígeno, que ele identifica por uma proteína do vírus se a pessoa está contaminada ou não. No nosso planejamento, a ideia é fazer teste molecular, 5.000. A gente está até mudando o planejamento da segunda etapa, porque a gente pretende manter ainda uma parte do teste molecular e depois partir para teste rápido de antígeno. Por quê? Porque o teste molecular ele tem uma acurácia muito boa, ele é muito eficiente. E os testes rápidos, eles ainda precisam ser validados e a acurácia dele não é tão alta. Tem alguns testes, depende da marca também, chega a ser só 50%. Então a margem de erro é muito grande. Mas assim, Luiz, de novo, eu sou economista, né? Eu não sou dessa área. Tudo que eu estou falando é o que eu aprendi no projeto. Nesse meio né? tempo. Não, mas é bacana. Acho que eu já vou fazer a última pergunta aqui antes de passar para a Gabi e para a professora Carmen, né? Eu acho que é uma pergunta que muita gente quer saber, principalmente porque está havendo essa discussão, né? O que fazer com a economia logo depois, o que fazer com a economia agora, principalmente, apesar de que nós temos que pensar primeiro nas vidas, né? Antes de pensar numa retomada econômica.
mas eu acho que isso é algo inevitável, principalmente para quem está à frente de um projeto aí, como o Supera, e também para as instituições públicas, né? Tanto da cidade, do estado, como do país. Então, assim, a pergunta final é: qual que é a relação da testagem da população de Ribeirão com a retomada da economia, tá? E como que você analisa essa questão da economia pós-coronavírus? Tá. Bom, primeiro que assim, uma coisa que eu gostaria de falar é que tem muita gente que nega o vírus. Eu acho que assim, não dá nem para a gente supervalorizar o vírus e também nem para a gente negar. Tá? O que a gente tem que acho que tem que respeitar, porque é algo que afetou o mundo inteiro, não foi só o Brasil, né? E a gente fica a todo momento tentando achar que no Brasil vai ser diferente, seja pela temperatura, seja por algum outro fator. Tá? E aí nós estamos entrando na fase de inverno, que é onde a possibilidade de contágio acaba aumentando. Qual é a importância dos testes em tudo isso? Primeiro, ela é importante para a tomada de decisão. No começo, você tomar uma decisão sem saber qual é a realidade de Ribeirão Preto é muito difícil. Né? Você falar em abrir sem saber o que está acontecendo é muito difícil. Hoje, nós, e aí eu não estou falando do projeto, mas olhando como município, hoje nós já temos uma fotografia muito mais clara do que está acontecendo. Não só pelos testes que estão sendo realizados, mas também pela pesquisa que foi conduzida pelo Hospital das Clínicas, em que chegou a uma taxa de 1,21% de pessoas já contaminadas em Ribeirão. Então eles fizeram estudo estatístico, testaram 709 pessoas aleatórias, dividido nos diversos bairros de Ribeirão Preto, e chegaram a um percentual de uma taxa de contágio de 1,21%, que isso dá aproximadamente 8.500 pessoas já contaminadas pelo Covid em Ribeirão. É lógico que isso eles estão usando estatística para fazer a extrapolação aí da pesquisa, porque eles só testaram 709 pessoas. Só testaram aí, que eu estou querendo dizer, comparado com o todo, né, mas em termos de amostra ela é super relevante. Então os testes, eles são importantes por causa disso, porque ele te dá uma fotografia do que está acontecendo e você pode ir acompanhando dia a dia. Né? Então, vamos fazer o que o governador chamou de abertura consciente, e eu vou continuar testando. Isso vai aumentar? Se aumentar o número de casos, mas simplesmente com sintomas leves, tudo bem. Agora, se começar a sobrecarregar o sistema público de saúde, começar a aumentar a taxa de mortalidade, eu tenho certeza que eles vão olhar e dar um passo atrás. Tá? Como já foi feito em outros países ou em outros locais. Então, assim, a testagem ela é importante para isso. O teste, ele não, por si só, ele não evita que a pessoa seja contaminada, ou que ela transmita, na verdade, que ela contamine outras pessoas. Mas ele é importante para, eu identifiquei, né, fulano de tal está contaminado, ele entra em quarentena, né, não entra em contato com outras pessoas, não vai trabalhar, né, não vai sair por aí, então, e aí a gente evita o contágio dele. E aí, obviamente, né, existe uma coisa que os cientistas falam muito, que é a taxa de rebanho, né, que é você ter um número significativo de pessoas já contaminadas, e aí você consegue fazer uma abertura total, que eles falam em torno de 70%. E aí 70% é um percentual muito alto, a gente está muito distante disso daí. Entendi. Ok. Obrigado, viu, Eduardo? Imagina, Bom, à disposição. Eduardo, eu queria finalizar. Quando a gente conversou sobre o início desse projeto, me chamou muita atenção a sua história. A gente vê hoje o Supera, o tamanho que ele está, e tem gente que pode imaginar que ele começou agora. E eu sei que esse projeto você iniciou em 2002, 2003, né? Tem mais de 17 anos, então eu queria que você me falasse o que você pensou quando você iniciou esse projeto de startup, quais eram os seus objetivos na época, e se você almejou chegar aonde você está agora, junto com a sua equipe, né? Você me contou que você começou, você e mais 2 pessoas. Hoje você está junto de uma equipe de mais de 400 pessoas, né?
com 18 startups. Queria que você falasse sobre isso, sobre a questão pessoal desse projeto para você. Bom, primeiro assim, eu sou super orgulhoso de falar não só do projeto Superação, mas do Supera Park, né? Porque eu não sou de Ribeirão Preto, eu sou de Jundiaí, e eu vim para Ribeirão Preto para estudar, para fazer faculdade, e quando eu estava terminando a minha faculdade, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Eu fiquei 7 anos trabalhando no mercado financeiro e não aguentava mais trabalhar no mercado financeiro. Eu tomei uma decisão de sair, ganhava bem, trabalhava numa área internacional do banco, com possibilidade de crescimento, mas o nível de estresse era gigantesco. Eu resolvi sair para virar docente e fui convidado para começar a estruturação de um projeto, de uma instalação de uma incubadora de empresas. Isso foi em 2002. Em 2003 a gente inaugurou a incubadora. E quando eu entrei nesse projeto, não tinha nem ideia do que era incubadora de empresas, o que era parque tecnológico. A gente foi estudar o que era a incubadora, quais eram os exemplos que nós tínhamos, fomos visitar muitas incubadoras. Depois, em 2005, começamos a estruturar o projeto do Parque Tecnológico, fomos estudar Parque Tecnológico, visitamos todos os parques tecnológicos do Brasil, vários parques tecnológicos no mundo, para definir qual o melhor modelo de negócios para a gente utilizar, para atender a nossa realidade. E aí ele é baseado num plano, num projeto, num planejamento estratégico muito bem realizado, porque tudo que foi planejado até agora, nós conseguimos executar. Tá? Então é óbvio que se você falar assim, você imaginaria que chegasse nesse ponto, com um pouquinho de audácia, a gente esperava que sim. Tá? O que aconteceu é que demorou um pouco mais de tempo do que a gente esperava. Né? Então, e aí por diversos motivos, né? Porque você tem vários atores envolvidos, você tem uma universidade pública envolvida num projeto, você tem uma prefeitura envolvida, você tem o governo do estado, você tem a fundação, você tem todo o meio empresarial, e fazer a articulação desses atores não é algo simples. Mas nós conseguimos vencer essa barreira e colocar esse projeto de pé. E aí nós temos um planejamento estratégico muito bem definido. Né? Então, no nosso planejamento estratégico, para os próximos 5 anos, ser referência como ambiente de inovação da América do Sul. Então, nós ganhamos já como incubadora de empresas entre as 20 melhores incubadoras do mundo, e o Parque Tecnológico, que é o projeto maior, né, para quem não consegue entender, o parque ele é uma área de 400 mil metros quadrados, instalado no campus da USP, e ele é um projeto como um todo. E dentro do projeto do parque você tem as unidades de negócio, sendo uma delas a incubadora. E a incubadora já foi eleita entre as 20 melhores incubadoras do mundo. E o parque, a gente tem um planejamento para em 3 anos ser o melhor parque tecnológico do Brasil, e em 5 anos ser um dos melhores ser o melhor parque tecnológico da América do Sul. Mas ainda temos aí muito caminho pela frente. E aí uma coisa que eu queria falar que eu acho que é importante, nós temos muitos professores do Barão envolvidos no projeto do parque, então não sou só eu, tem vários professores envolvidos na gestão do parque tecnológico, professores envolvidos em startups, tem professores que têm startups que estão instalados no parque tecnológico, alunos, ex-alunos que têm startups e que estão instalados no Parque Tecnológico. Então, assim, o Parque Tecnológico, o Supera, tem um convênio assinado com o Barão de Mauá, né, em que a ideia é cada vez mais aproximar o parque da instituição, dos professores e dos alunos. Nós temos alunos que são donos de startups, ex-alunos que são donos de startups, alunos que são funcionários, que são estagiários. Então, assim, tem muita gente do Barão lá dentro. E aí eu, junto com os professores, temos essa tarefa, né, de tornar esse ambiente mais conhecido dos nossos alunos, porque tem muita oportunidade lá para os nossos alunos. Ótimo. Então, queria agradecer a sua presença, você compartilhar com a gente toda essa história e falar sobre esse projeto tão importante. Agradecer o Luiz, mais uma vez. E agora... agradecer aos meninos da técnica, né, da Barão que estão aí por trás, o Kaique, a equipe dele, e agora a professora Carmen vou dar a palavra para ela para a gente finalizar.
Ô, Carmen, posso só te interromper antes de você falar? Porque, assim, como a gente falou muito de saúde, pode ser que os alunos achem que no PAEC é somente a área de saúde. Eu esqueci de falar isso. A área da saúde é muito forte, né? Nós temos 53% das empresas do setor de saúde, mas nós temos muitas empresas de TI, muitas empresas de educação, muitas empresas de agronegócio. Então, tem desenvolvedores do Barão, pessoal de publicidade, né? Inclusive eu falei para vocês antes, quem cuida das redes sociais do Parque Tecnológico é uma ex-aluna nossa do curso de publicidade. Tem o pessoal de jornalismo também que envolvido lá com a gente, audiovisual. Então, assim, não é só saúde, nós temos aí todos os setores da área dos cursos que eu coordeno, também gestão, tem oportunidades aí para todos os alunos de todos os nossos cursos. Desculpa te interromper antes de você começar a falar. Imagina, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui, né, nessa noite, a importância do Supera Parque como patrimônio da cidade, né, com esse avanço da pesquisa, com a possibilidade de envolvimento dos nossos alunos da Barão de Mauá e professores, e também de toda a comunidade local, né. Eu acho que essa entrevista, ela completa, né, essa série que nós estamos fazendo de entrevistas, trazendo aqui para a nossa comunidade interna e para a comunidade externa a temática do Covid e como ela perpassa as atividades profissionais de vários docentes e vários profissionais da nossa instituição. Então, eu queria agradecer novamente a sua participação, agradecer a professora Gabriela pela mediação e organização desse projeto, agradecer ao Luiz, o nosso aluno, né, que é o nosso responsável aqui pelas questões, pelas perguntas, né, para você, um aluno que está finalizando o curso de jornalismo esse ano, né, e já está, assim, tão profissional no mercado. Agradecer aos técnicos responsáveis que estão lá nos nossos estúdios, lá na escola. A escola está fechada, mas nesse momento ela está viva, né, sendo transmitida aqui por essa atividade remota, que completa a nossa atividade pedagógica do curso. Muito boa noite a todos, e logo teremos outras lives. Amanhã nós vamos ter uma live com o jornalista Ângelo D'Avanço, especificamente sobre a área de jornalismo e como ela está se comportando nesse momento de pandemia e nessa atividade remota. E estamos programando outras com outros profissionais da nossa escola. Muito boa noite a todos e um abraço.